Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós iniciamos este vídeo com um tema muito relevante, também muito preocupante para alguns. Estamos no caminho certo? Ou qual é a vontade de Deus para a sua igreja? Consequentemente também para a nossa vida individual. Nós vamos iniciar com o texto em Mateus capítulo 5, a partir do verso de número 1, que é o Sermão da Montanha. Começa dizendo assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão que está nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, meus amados e queridos irmãos, iniciamos com este tema muito importante, porque hoje nós vivemos em um tempo onde cada pessoa tem a sua própria opinião. Vivemos em um tempo onde, não digo assim a igreja, mas existem muitos grupos, sabe, dividido. É como se pegasse a igreja, particionasse ela, sabe, dividindo em diversos grupos, e isso nos traz uma preocupação muito grande. Então, assim, o verdadeiro evangelho, o verdadeiro, ele é como se estivesse sendo deixado de lado. O verdadeiro ensinamento, Então a palavra de Deus, ela nos diz que as más conversações corrompem os bons costumes, Então, os costumes que nós considerávamos seguros, hoje eles são descartados, eles são deixados de lado. Isso nos traz uma preocupação muito grande. Então nós vamos ver à luz da Bíblia Sagrada, se estamos no caminho certo, Então vejamos, por exemplo, por que eu li esse texto? Porque este texto ele é muito importante para nós. Porque eu me lembro muito daquelas Bíblias distribuídas pelos Gideões, que onde contém o Novo Testamento, contém os Evangelhos, obviamente, e o livro dos Salmos e Provérbios, E assim, eles entendem assim a importância do Novo Testamento, sabe, e dos Salmos. Não que o Antigo Testamento, nós da Nova Aliança, devemos descartar, mas que o Novo Testamento fala com uma linguagem para nós, Então ajuda a interpretar melhor, porque tem coisas na Antiga Aliança que são para um povo específico, são para os judeus, para os israelitas. Mas existe coisas que são para nós, que nós podemos absorver aquilo ali. Então o Novo Testamento, principalmente Jesus,
ele nos retrata isso muito bem, principalmente aí no Sermão da Montanha, né? Onde ele sempre dizia assim: ouviste o que foi dito, né? Ouviste o que, ou melhor, ouviste o que foi dito aos antigos, né? Então, ou seja, na antiga aliança, né? Por exemplo, quando Jesus fala: ouviste o que foi dito, né? Olho por olho, dente por dente, mas eu, porém, vos digo, né? Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Então, por quê? Porque se amardes somente os que vos amam, né? Que recompensa tens? Né? Não fazem, né, os gentios também o mesmo, né? E se nós observarmos, por exemplo, no satanismo, né? Por exemplo, você vai ver lá que algumas coisas, né, realmente faz a pessoa ficar confusa. Por exemplo, né, digamos assim, os 10 mandamentos, os 11 mandamentos, né. Então, dentre eles está lá, né, viva em paz com o seu vizinho, né. Procure viver em paz com ele, mas se isso não for possível, elimine-o, né. Então, assim, você vê que Satanás ele busca muito copiar as coisas de Deus, sabe? Só que de uma forma distorcida. Então, isso é muito parecido com a lei, né? Que está escrito olho por olho, dente por dente, né? E a gente deve tomar muito cuidado com isso. O problema está na forma como a palavra de Deus ela é interpretada. Então, vamos ver como, primeiro, para a gente entender qual é a vontade de Deus para a igreja, né? E saber também, consequentemente, se estamos no caminho, né? Porque se estamos segundo a vontade de Deus, né? Estamos no caminho certo. Então, primeiro, nós precisamos entender quem era Jesus. O que a palavra nos orienta, né? Então, vamos lá. Quem era Jesus, né? Entrada triunfal, por exemplo. Antes disso, né, eu preciso esclarecer um pouco, né? Por que eu li do Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, né? Por quê? Né, inicia falando a palavra bem-aventurado, né? As bem-aventuranças, né? A palavra bem-aventurado significa, né, aquele que é mais do que feliz, né? Então, a ótica humanista, a ótica secular, né, do humanismo secular, a ótica da visão do mundo, né? E quando eu falo a visão do mundo, eu me refiro ao mundo sistêmico, né? Ao mundo que jaz no maligno, ao mundo que é controlado e governado por Satanás, aonde a Bíblia chama de o Deus desse século, né? Então, a ótica desse mundo, né? Feliz é quem tem muito dinheiro, é quem se enriquece sobremaneira, né? A ótica do mundo é feliz é quem é forte, né? Quem não chora, né? Mas para Deus feliz é quem chora, é forte quem chora, né? Na presença dele, sentindo a graça, o poder e a misericórdia dele. Então existe uma inversão de valores, né? Então nós vemos as bem-aventuranças, nós só vemos coisas difíceis, né? Bem-aventurados, né? Por exemplo, né, os pacificadores, não é fácil você ser um pacificador, né? Você trazer a paz, né? Por exemplo, né, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Pessoas humildes, pessoas, né, que realmente estão ali lutando e batalhando pela causa do Evangelho, né? Bem-aventurados que choram, né? Como eu já até mencionei aqui, né? Bem-aventurados os mansos, né? Então, assim, hoje nós vivemos em um período que os hinos evangélicos, né, eles acabam nos incentivando, né, a gente crescer em cima do nosso irmão, né. Tem até um hino que diz, né, vai ter virada, né, tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Então, nós vemos aí uma distorção da palavra de Deus, dos ensinamentos. E se a gente não tiver uma, uma visão, né, a gente acaba sendo levado por isso aí. Então, né, bem-aventurados, né, os limpos de coração, né, bem-aventurados que sofrem perseguição. Hoje, né, nós vivemos um tempo em que a mensagem é pare de sofrer,
né? Se a pessoa é pobre, né, porque ela não tem fé, né? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, né? Então, enquanto um lado está ensinando que Deus vai castigar e vai punir, né? Lá na palavra do Senhor em Isaías fala, né, que minha vingança, diz o Senhor, né? A vingança, ela é de Deus. A gente não deve almejar pela vingança, querer a vingança, pensar nisso, porque isso pode contaminar o nosso coração, porque só Deus ele consegue fazer justiça no sentido de se colocar como juiz. Somente Deus ele fará justiça sem errar. Então essas coisas a gente tem que deixar para Deus e a nossa função é realmente amar os nossos inimigos, aqueles que, bem dizer, aqueles que nos perseguem. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então nós vivemos um tempo onde está tudo o contrário, está tudo distorcido. Então vejamos, por exemplo, a entrada triunfal de Jesus, por exemplo, lá em Mateus capítulo 21, né? Mateus capítulo 21, do verso 4 ao 5. Vamos ver aqui o que diz. Ó. Diz assim, ó, no verso 4. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, né? Humilde e assentado sobre uma jumenta, sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Então, eis que o teu rei aí vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho. Né? Ele vem o que? Ele vem humilde. Né? Isto é para cumprir o que foi dito, né, pelo profeta Isaías, né, também. Isso é para cumprir, né, o que foi dito pelo profeta Zacarias, né. Por falar em Zacarias, nós só para os irmãos entenderem melhor, né, vamos em Zacarias capítulo 9. Zacarias capítulo 9, verso de número 9, diz assim, ó: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá, né, a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento. Tá vendo? Ele vem, né, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Veja bem, o povo judeu, eles tinham essa dificuldade de entender isso, porque eles esperavam um Messias que ia vir como um rei poderoso e que ia governar como um líder político, né, e com muito poder. E em partes eles não estavam errados, porque realmente Jesus ele ainda tem uma terceira vinda, né, que ele virá e governar essa terra com poder e grande glória. No entanto, né, nesta primeira vinda, né, na primeira vinda que ele veio, né, porque ele virá a segunda para o arrebatamento e virá a terceira no reino milenar. Então, nessa primeira ele veio de uma forma humilde e isso trouxe uma decepção muito grande, né, em muitos naquela época. Por isso que principalmente ali os fariseus tinham dificuldade de entender isso, né? E por isso que Deus não revelou ao coração dele essas coisas, né? Inclusive Judas. Por que Judas traiu a Jesus? Porque Judas também esperava esse líder político que iria governar com poder. E, no entanto, ele não viu isso. Então, ele se decepcionou e acabou entregando a Jesus, vendendo a Jesus, né? Porque eles não aceitavam isso. E se nós trouxermos isso para os nossos dias, né, eles, embasado dentro da palavra de Deus, mas erroneamente, né, eles acreditavam nisso. E se nós trazermos para os dias de hoje,
não é diferente. Não é diferente, né? Porque as pessoas até vê isso dentro da palavra, né? Vê isso dentro da palavra. Por exemplo, enriquecer. Eles colocam pessoas que foram ricos dentro da Bíblia, né? Embora a palavra de Deus mande que a gente busca Deus em primeiro lugar. Busca somente Ele. O que vem é consequência. Entendeu? Por exemplo, Abraão foi muito rico, mas Abraão, ele tinha um porquê dele, Deus enriquecer ele, né? Ele vinha a ser uma poderosa nação. Por exemplo, por que no livro de Esther, né? Por que Mardoqueu, né? Deus fez justiça, né? A Mardoqueu, né? Foi um caso específico, mas a gente não deve buscar, né? Que as pessoas que nos perseguem, que nos caluniam, que elas sejam punidas, né? Então a gente deve tomar muito cuidado, né? Por exemplo, Jesus, quando ele envia os seus discípulos, né? Em Mateus capítulo 10, né? Versículo 5, né? Até o versículo 9, né? Quando Jesus ele envia os 12 discípulos, né? Vamos ver o que a palavra de Deus ela diz, ó, só para os irmãos entenderem melhor. Mateus capítulo 10, verso 5, né? Veja bem, diz assim, ó, Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho das gentes, nem entrais em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar, dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dais. Né? De graça recebestes, e de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, né? Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, né? Então hoje nós vemos que está tudo o contrário, né? Então hoje os pregadores, né, dos dias de hoje já pregam o contrário, enriquecimento, né? Honrar, você deve estar muito bonito na casa de Deus, para se embelezar muito para Deus, né? Com coisas chique, coisa cara, né? Então nós vemos que está tudo o contrário, né? Jesus ele diz também em Mateus capítulo 5, né, verso 44 também, né? Questão de buscar a honra e a glória uns dos outros, né? Perdão, irmãos. A palavra de Deus diz em João capítulo 5, verso 44, né? A palavra de Deus, vejamos como a palavra de Deus diz em João capítulo 5, né? Verso 44. Como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem de Deus? Repito, finalzinho. E não buscando a honra que vem de Deus, né? Então, será que a gente ficar buscando, né, Deus exaltar a gente, né? Será que a gente não está buscando honra um dos outros, né? Então fica a pergunta aí, né, para nós fazermos para nós mesmos, né? E qual que é a minha visão, a minha, né, interpretação em cima do que está acontecendo, né, nos dias atuais, né? Isso nada mais é que um fermento do inimigo, né? Na palavra de Deus em Lucas, né? Evangelho segundo escreveu Lucas, né? No capítulo de número 13, no verso de número 21, diz assim, ó. É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. É o reino de Deus, né? E disse outra vez que aqui compararei o reino de Deus. É semelhante a um fermento que uma mulher tomando escondeu em 3 medidas de farinha até que tudo levedou, né? Então, interessante, meus amados e queridos irmãos, né? Que o fermento ele é símbolo de corrupção,
símbolo também de corrupção, de desintegração, né? Veja bem, uma nota na Bíblia de Estudo Pentecostal ela diz o seguinte: o fermento é normalmente considerado nas Escrituras um tipo de presença do mal ou da impureza. Né? Ele fermenta, desintegra ou corrompe. Né? E tem várias referências em relação a isso. Né? No Novo Testamento, o fermento é empregado para representar o falso ensino e as doutrinas malignas dos fariseus e dos saduceus, né? Mateus capítulo 16, versos 6 e 12, e dos herodianos, né? Marcos capítulo 8, verso 15, né? Em 1 Coríntios capítulo 5, verso 6 a 8, né? O fermento representa a maldade e a malícia, em contraste com a sinceridade e verdade, né? Conforme Gálatas capítulo 5, verso 9. Por isso muitos entendem que esta parábola refere-se à doutrina falsa e maligna e à injustiça que se alojam no atual reino visível de Deus. Esse aqui que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Esse fermento do mal espalhar-se-á em todos os setores da obra de Deus. Ele acha-se, no modernismo, na liberalismo religioso e na teologia, de libertação, que exaltam o raciocínio humano acima da autoridade das escrituras. E também o 2, no mundanismo e práticas imorais permitidos por certas igrejas e seus líderes, conforme Apocalipse capítulo 2, verso 3, na busca da fama ou do poder dentro da igreja, por homens que se preocupam mais com suas próprias ambições do que com a glória de Deus. Conferir Mateus capítulo 23. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque muitos, já estão perdendo a visão, e Jesus ele nos disse que não pode um cego, guiar outro, senão ambos irão cair no buraco. Então você que ainda tem temor de Deus, tome muito cuidado, não deixe um cego te guiar, porque obviamente ele vai te levar para o buraco. Então essa é a palavra, que eu deixo para hoje, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.